Olá, estudante de física, estamos aqui para mais uma das nossas aulas, agora na área de hidrostática e com o tema densidade e pressão. Então, vamos juntos em mais essa caminhada de muitas descobertas. Eu vou sair daqui, mas volto em seguida. É isso aí, voltando à telinha, uma área menor, aqui a briga é boa. A gente tem que fazer esse esquema aqui. Estamos aqui aprendendo, né? Bom, então é, vamos aqui passar a tela. Tem que ir com cuidado porque senão erra aqui o negócio. Tem que fazer tudo de novo. Então, o nosso primeiro tema é densidade, tema de grande relevância e muito importante no nosso dia a dia. A gente lida com corpos e com substâncias de densidades diferentes. E como é que a gente faz para calcular? A densidade, de maneira bem geral, ela resulta aí. A densidade de um corpo, ela resulta da divisão da massa do corpo pelo seu volume, certo? Não importa se esse corpo tem, se ele é maciço ou se ele tem cavidade. É o volume total dele dividido, a massa total dividido pelo volume total, incluindo espaços vazios. Mas existe uma grandeza que é similar à densidade, que é a massa específica, e ela também é chamada de densidade absoluta de uma substância. E como é que a gente calcula? Aí você vai, professor, mas a fórmula é a mesma. Pois é, é comum utilizar letras do alfabeto grego aí. Depende do livro. Tem livro que vai trazer o próprio D sem nenhuma preocupação. Outros vão utilizar o alfabeto grego e aí ele está utilizando para massa específica a letra Rho, mas também pode vir a letra Mi. Então são duas possibilidades. E eu estou mostrando aqui para quando você abrir o livro, você não se eh, você não ficar confuso, porque vão aparecer letras diferentes. Então, quando trata-se de densidade de um corpo, a letra D, massa específica, tem livros que vai utilizar a letra D e outros essas letras do alfabeto grego. Então, ficar atento aí. Mas quando é que essas duas grandezas vão ser iguais? Olha só, imagina aqui duas esferas, uma oca e uma maciça. Então, se eu calcular a densidade da segunda esfera, que é maciça, dividindo a massa pelo volume, eu vou encontrar a densidade da esfera, mas também a massa específica ou densidade absoluta do material dessa esfera. Então aí você vê que, sendo o corpo maciço, uma coincide com a outra. A densidade do corpo coincide com a densidade da substância ou da liga que compõe a esfera. Então, se por exemplo a esfera é feita de alumínio, ela sendo maciça, no final você vai ter a massa, a densidade da esfera e a massa específica do alumínio.
Mas, se ela for oca, aí não vai dar certo. Você vai encontrar apenas a densidade da esfera oca. Por quê? Vai ter menos massa em um volume aí que tem uma parte vazia, correto? Então, fica atento a esse detalhe. Muitas vezes nas questões vão vir falando apenas densidade. Fala densidade da substância. E quando na verdade está se referindo à densidade absoluta, omitiu a absoluta, certo? Então isso é esclarecimento que vai lhe ajudar bastante quando você for lidar com essas atividades, mas não vai ser grande problema. Entendido? As unidades você vai ter grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico e por aí vai. Tudo é massa por volume. Beleza? Então vamos seguir adiante. Eu vou fazer aqui uma breve revisão para a gente não precisar fazer a revisão lá dentro da questão que a gente vai explorar lá na frente. Então a questão é a seguinte, né? Seja um triângulo retângulo. Professor, o que é que você vai fazer com esse triângulo retângulo? Vamos ver aqui. Vou identificar aqui um dos ângulos, o ângulo alfa, e vamos identificar também a hipotenusa desse triângulo, que eu vou chamar de A. Se você achar necessário, faz a figurinha e anota a hipotenusa, né? A B, cateto oposto. Quando a gente fala cateto oposto, é porque está se opondo ao ângulo alfa. Se eu pegasse o ângulo lá de cima, ele teria outro nome. Mas se preocupa só com o alfa aqui, né? Então ele é o cateto oposto ao ângulo alfa e o C, o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, revisão básica aí, né, de constantes trigonométricas ou razões trigonométricas. E peraí, já estou começando calculando a tangente. A tangente é B dividido por C, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Guarda essa ideia, deixa um espaço aí à frente desse B sobre C, porque nós vamos voltar em breve com um complemento. Outra razão trigonométrica muito importante é o seno. Então, o seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. A tangente aqui não tem hipotenusa, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou isolar esse B. Muitas vezes, você precisa obter o B. É dado o ângulo, o seno dele e a hipotenusa, e você precisa do cateto oposto. Então, B é igual a seno de alfa. O cosseno, outra grandeza, outra razão super importante, é o cateto adjacente, aquele que fica ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Vamos isolar o C? O A está dividindo, passa multiplicando o cosseno e nós temos C igual a cosseno de alfa. Beleza? Então, essas relações são de extrema importância, muito abordadas nos vestibulares, no Enem, seja onde for, você vai utilizar com frequência, correto? E olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos apagar ali o B e colocar A seno de alfa. E apagar o C ali à frente da tangente e colocar A cosseno de alfa. Olha o resultado. Estou só olhando aqui. Veja que o A desapareceu porque ele estava em cima e embaixo. Então dividiu tudo por A. Faz o que a gente costuma dizer que cortou, né? Então ficou seno sobre cosseno. Quer dizer, a tangente ela pode ser calculada também dividindo o seno pelo cosseno. Então, anota isso aí que ela é muito importante. É um negócio assim fantástico e que vai ser
sempre cobrado, como eu falei, né? Vestibulares, Enem, concurso, porque é algo fundamental da trigonometria e com muitas aplicações, beleza? Então é isso. Anota tudo, não perde nada, porque isso é demais. Vamos lá então, continuando. Agora nós vamos para a pressão. Seja uma força F que atua sobre uma área A. Eis a área A. Aqui nós vamos traçar uma linha perpendicular à área A e vamos aplicar uma força que ela se distribui sobre toda a superfície. Imagina que é um bloco apoiado nessa superfície e, claro, nós representamos o peso de cada uma das moléculas dele como sendo um único valor. Aí vai ser uma força F. Essa força F forma um ângulo alfa com a reta vertical. Para a gente calcular a pressão, eu estou olhando para cá, vamos olhar para cá, né? Para a gente calcular a pressão, a gente precisa de uma força que seja perpendicular à superfície. E essa força não está perpendicular. Então a gente vai usar a componente dela, que é perpendicular à superfície. Mas como é que eu encontro a, a componente dela? Vou usar aqui um laser aqui para eu identificar. Eu quero uma força aqui, ó, sobre essa linha vertical. Então, olha só, se a gente imaginar um triângulo aqui, fechando aqui, ó, o F vai ser a hipotenusa e a componente do F vai ser o cateto adjacente. Sendo assim, eu vou usar o cosseno para chegar nesse cateto adjacente. Tranquilo? O seno eu não uso porque senão vai me dar o cateto oposto aqui embaixo, ó. Triângulozinho, um cateto oposto aqui embaixo. Quer dizer, não vai me ajudar. E com isso, porque a força na horizontal não exerce pressão, tem que ser na vertical. Beleza? Então vou apagar aqui o laser. E olha só como é que fica a pressão. Força dividido pela área. Só que essa força ela tem uma inclinação, correto? Então por isso fica F vezes cosseno de alfa dividido pela área. Mas não fique abismado, porque nós vamos mostrar aqui o seguinte: se esse ângulo alfa for 0 grau, o cosseno de zero vai ser 1. Aí fica F vezes 1 da F, dividido por a fórmula vai ficar F sobre A. Na maioria das vezes, você vai usar F sobre A, mas ficar atento quando não for, aí você recorre aqui ao cosseno. Professor, e se for 90 graus, o outro extremo? Aí a pressão vai dar nula, concorda? Porque vai ficar F vezes zero, zero, dividido por A, pressão zero. Como é que você pode imaginar essa força atuando? Imagina que você aplica uma força sobre o tampo de uma mesa, de cima para baixo, uma força vertical, fica comprimindo a mesa. Vai exercer pressão, concorda? Agora imagina que você vai empurrar a mesa pela lateral, pela borda, empurrando a borda da mesa, né? Então, qual vai ser o resultado? Essa força que está aplicada na borda não exerce pressão sobre o tampo da mesa. Quer dizer que ela está formando 90 graus com o tampo da mesa. Ela está paralela ao tampo da mesa, né? Está aqui ela atuando, o tampo da mesa está aqui, então ela está paralela. Não exerce pressão, tem que ter um ângulo menor que 90 graus, né? Até o máximo que é 0 grau para dar uma pressão máxima para a mesma força.
Beleza? Então é isso. Falta-nos mostrar aqui as unidades de pressão no sistema internacional. A unidade, né? Então nós temos Newton por metro quadrado, que é também chamado de Pascal. Pascal, um físico que deu muita contribuição na hidrostática e que você vai ouvir falar desse indivíduo ainda. Newton por metro quadrado, porque eu estou dividindo força por área, e que também é chamado de Pascal. Beleza? Então é isso. Procurei aqui fazer uma abordagem sucinta, porém com características da pressão que são muito importantes. Mas isso não dispensa o estudo aprofundado, o estudo no livro, para obter mais informações, né? Beleza? Vamos seguindo? Agora é hora de fazer uma aplicação que diz o seguinte: um tambor cheio de gasolina cuja densidade é igual a 0,70 grama por centímetro cúbico tem a área da base A igual a 0,75 metro quadrado e a altura H igual a 2,0 metros. Calcule a massa dessa gasolina contida no tambor e a pressão exercida pela gasolina no fundo do tambor. Então aí, primeiramente nós vamos para a massa e depois para a pressão. Vamos lá? Aqui nós temos os dados que foram fornecidos na questão. A altura, o volume de um cilindro. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura dele. Isso também vale, por exemplo, para um paralelepípedo. A área da base foi dada, mas nós vamos chamá-la de A, e a altura B, e a altura H, aliás, faz a multiplicação, encontro aqui 1,5 metro cúbico, muita calma nessa hora, porque eu estou multiplicando metro quadrado vezes metro. Somos expoentes, 1 mais 2 mais 1, fica então 1,5 metro cúbico. Aqui a gente usou a regra aqui dos algarismos significativos, né? O 0,75 tem dois algarismos significativos, o 7 e o 5. E o 2,0 também tem dois, então o resultado ficou também com dois algarismos significativos. Se você não lembra desse tópico de algarismo significativo, procura um livro e dá aquela revisada para você entender, porque isso também é extremamente relevante. Fizemos aqui a operação, correto? Tudo certinho, calculamos o volume. Agora nós vamos para, apagando aqui, dados de novo e a densidade. Veja que aqui a gente não usou o Rho nem o Mi. Optei por usar o D. Interessante. Aqui nós vamos transformar o grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Porque ó, você tem volume em metro cúbico e a unidade de densidade tá grama por centímetro cúbico. Aí não dá, né? A gente tinha que transformar pelo menos esse centímetro cúbico aí. Mas vamos acabar convertendo os dois
porque 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Sendo assim, ó, 0,7 é só alegria essa transformação. Porque ó, você vai apagar o grama por centímetro cúbico do 0,70 e vai acrescentar o 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então é só apagar, não tem que fazer confusão, certo? Então nós já temos aí a densidade da gasolina em quilograma por metro cúbico. Sempre acrescenta o 10 à terceira, ou 10 ao cubo, como quiser. Beleza? Então é isso. Vamos ali para cima para a gente aproveitar esse espaço vazio e fazer tudo num slide só, né? Aí agora o que é que eu faço aqui, ó? Eu quero encontrar a massa, certo? Então eu isolo a massa, fazendo V que está dividindo, passar multiplicando D de densidade. Então massa é igual a densidade vezes volume. Com a resolução de atividades com treino frequente, você simplesmente vai fazer aí direto nessa segunda linha, certo? Mas para isso precisa estudar, correto? Para as coisas fluírem com mais naturalidade. Substituo a densidade e o volume, 0,70 vezes 10 ao cubo vezes 1,5, tudo na unidade mais interessante. Aí eu multiplico 0,70 com 1,5, vai dar 1,05 vezes 10 ao cubo quilogramas. Certo? Então aí eu já tenho a massa. O item A foi resolvido com bastante tranquilidade, né? Porque você vai tendo cuidado com as unidades. Beleza? Podemos seguir? Opa, fechei aqui para separar da parte de baixo. Tem hora que a gente esquece que o que é que fez, né? Então, agora para o item B, novos dados. Gravidade não apareceu na questão, então me senti à vontade para usar o 10 metros por segundo ao quadrado, porque eu tenho que calcular o peso do corpo, que é massa vezes gravidade. Então, 1,05 vezes 10 ao cubo vezes 10. 10 ao cubo com 10 dá 10 à quarta, correto? Porque repete a base e soma os expoentes. 3 com 1 é o que vai aparecer aqui. Já fiz direto, sem ter medo de ser feliz, né? Agora, vamos calcular a pressão, que é força dividido por área. Mas essa força, ela tem nome, ela é o peso. E aí é só para constar que eu estou lidando com peso, substituo a força peso e a área, efetuo a divisão do 1,05 pelo 0,75 e vou encontrar 1,4 vezes 10 à quarta newtons por metro quadrado, ou então Pascal. Beleza? Então é isso. Essa questão foi finalizada. Essa aqui foi boa, né? Usou os dois conteúdos de uma vez aí, densidade e pressão. Muito interessante. Vamos seguir? As unidades de comprimento, de área e de volume são muito usadas na hidrostática. Sabendo disso, mostre como transformar centímetro em metro
e centímetro quadrado em metro quadrado e, além disso, centímetro cúbico em metro cúbico. Essa é uma dificuldade de muita gente para fazer a transformação, às vezes com praticidade. Você tem que decorar, por exemplo, a regra da escadinha e tudo mais, né? Então aqui a gente vai mostrar como você fazer essa conversão a partir do conhecimento prévio que você tem, que você carrega aí. Só precisa dele e o resto vem naturalmente. Vamos ver? Então, olha só. Primeiramente, nós vamos saber do seguinte, ó, que 1 metro é igual a 100 centímetros quadrados. Sabemos disso, não é? Mas ali eu transformei logo o 100 em 10 ao quadrado. E troquei a ordem das coisas. Isso porque, ó, eu vou dividir o primeiro membro por 10 ao quadrado e o segundo membro também por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado por 10 ao quadrado vai dar 1, então fica 1 centímetro. E ali eu vou pegar o 10 a menos 2 e levar, aliás, o 10 ao quadrado e levar para cima com o sinal do expoente trocado. Correto? Então aí eu já tenho o centímetro quadrado como sendo 10 a menos 2 metro. Transformei. Com o decorrer do processo, né, das atividades, você vai memorizar isso aí, mas a princípio vai sempre fazendo essa operação. Se você tiver dúvida, aí fica muito fácil, né? Vamos para a área. Se eu pegar 1 centímetro e elevar ao quadrado, eu posso fazer o mesmo do outro lado, pegar 10 a menos 2 e elevar ao quadrado. 10 a menos 2 metros, né? 1 ao quadrado fica 1, centímetro ao quadrado repete. Ali eu vou multiplicar, repetir a base, multiplicar os expoentes e o metro fica ao quadrado. Menos 2 vezes 2, você já sabe, né, que vai dar menos 4, então fica 10 a menos 4 metro quadrado. Então veja aí que eu transformei. Eu sei a relação entre centímetro quadrado e metro quadrado, e ela é 10 a menos 4. A partir de uma coisa que eu sabia desde o começo, que era 1 metro igual a 100 centímetros. O volume, vamos elevar ao cubo. O volume são 3 dimensões, por isso ao cubo. Do outro lado, a mesma coisa. 10 a menos 2 metros ao cubo. Aqui eu já vou dar a resposta, né? Porque você já sabe o que vai acontecer, né? Menos 6, você sabe de onde veio. Só alegria, não é isso? Então, temos aí essa outra atividade que é, na verdade, uma revisão. Isso aqui é mais fundamental para os nossos estudos na área de hidrostática. Beleza? Agora vamos finalizar com a última atividade. Podemos ir? Então vamos. Diz assim: uma olaria produz um tipo de tijolo com formato de paralelepípedo, de medidas 8 centímetros, 15 centímetros e 30 centímetros, e peso de 45 newtons. Que você já sabe como calcular o peso, aí já veio o peso prontinho para você se divertir. Determine no sistema internacional a pressão exercida por esse tijolo sobre um alicerce se, letra A, ele for assentado sobre a base maior, deitado no caso, né? Letra B, for assentado sobre a base menor. Então, certamente vai ficar em pé.
Então vamos lá fazer essas duas contas. Eu começo aqui com o item A escrevendo, desenhando a figura para ficar bem evidente o que é que eu vou usar. Tijolo deitado. Escrevo o peso, 45 newtons. O comprimento, a largura, as duas maiores medidas. Coletei lá, não é? Vamos calcular a base maior. Agora o que é que eu vou fazer? 30 vezes 15. Faço a conta e vou ver o que vai acontecer ao final. 450 centímetros quadrados. Mas eu vou fazer o seguinte, vou transformar isso aqui em metro, porque eu vou querer no sistema internacional. Então, olha só, no lugar de 1 centímetro quadrado, eu coloquei 10 a menos 4 metro quadrado. Regrinha aprendida lá na aplicação 2. Aqui a gente vai transformar o 450 em 4,5 vezes 10 ao quadrado. E aí nós passamos a ter duas potências de 10. Que eu vou fazer no passo a passo? Acho que sim, ó. Repete a base, somos expoentes. Acho que aqui eu vou acabar logo esse negócio aqui. Não vai ter espaço. Ah, rapaz, eu tô fazendo é tudo aqui, cara. Isso mesmo, ó. 2 menos 4 menos 2. 4,5 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Teve espaço. Eu estava já pensando na B, que nós vamos fazer no outro slide. Beleza? Então é isso. Chegamos aqui na. Aliás, a B. Está faltando calcular a pressão agora. Nós temos a força-peso, temos a área e agora é só fazer a conta. Vamos lá? Apago é tudo aqui. Vou trazer a fórmula. Agora substituo o Newton, embaixo a área em metro quadrado. Aqui a gente faz a divisão 45 por 4,5, tem que dar o quê? 10, né? E o 10 a menos 2 vai para cima com o sinal do expoente trocado. Resultado: 10 elevado a 1 com 10 ao quadrado é 10 ao cubo. Repete a base e somos expoentes, correto? E com isso, chegamos ao item A, respondemos. Deixa eu só, acho que eu acabei pulando aqui porque a gente já tinha feito, né? Logo, pressão é força dividido por área, mais a força é a força-peso, então P e não igual, né? A P dividido por A, no lugar do F coloquei o P de peso dividido por A. Na segunda linha, a gente dividiu o peso, que é 45 newtons, pela área 4,5 vezes 10 a menos 2. Dividimos o 45 por 4,5, deu 10. E o 10 a menos 2 que estava embaixo foi para cima com o sinal do expoente trocado. Com isso ficou 10 vezes 10 ao quadrado. 10 com 10 ao quadrado, repete a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Então a pressão deu 10 ao cubo newtons por metro quadrado, o que na verdade dá 1000 newtons por metro quadrado. Agora vamos à letra B, coloco o tijolo em pé, escreva aí A, B e C para as suas medidas. Os dados eu tenho o mesmo peso, obviamente. A base é
B igual a 15 centímetros e o outro valor, a outra medida é 8, porque nós queremos a base menor. Correto? Bem rapidinho aqui, que agora é o seguinte, eu vou pedir que você faça esse cálculo, certo? Porque é necessário que você faça para você já ir treinando aí essa brincadeira. Eu estou colocando só o gabarito aqui, a resposta. Pressão igual a 3,75 vezes 10 ao cubo newtons por metro quadrado. E chamar atenção para um detalhe, né? É que quanto maior a área, menor é a pressão, correto? Ou o contrário, quanto menor a área, maior a pressão. Veja que quando a área era, era 4,5 vezes 10 a menos 2, ou 450 centímetros quadrados, a gente teve uma pressão de 1000 newtons por metro quadrado. Agora que o tijolo ficou em pé, apoiado numa área menor, a pressão ficou maior. Transformando aí, né? 3,75 vezes 1000, que é o 10 a terceira, vai dar 3.750 newtons por metro quadrado. Então, ficar atento também a esse detalhe sucinto, não é? Que reduzindo a área aumenta a pressão, beleza? Então é isso. Parabéns por ter chegado até aqui. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e muitos estudos, proveitosos estudos. Valeu? Vou aqui colocar uma tela final aqui, ver se dá certo. A tela final vai conter, eu falei valeu, ainda estou aqui, né? A tela final vai ter aí o site, o nosso site, onde você pode entrar em contato, ir lá na barra de contato e mandar sua mensagem que nós responderemos assim que possível, certo? Deixe suas impressões, suas dúvidas, sugestões, que nós receberemos com muito carinho.